Olá, turma do quinto ano, vamos agora para a nossa aula de História. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. Então, o que é patrimônio cultural? O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente, pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. E existem dois tipos de patrimônio cultural. É o patrimônio material e imaterial. Vamos ver cada um deles de forma separada. Primeiro, o patrimônio material. Está associado aos elementos concretos, objetos físicos de uma sociedade. Esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo, portanto, representam a história de determinado povo. E eles podem ser bens móveis, que podem ser transportados e reúnem acervos e coleções com pinturas. Nós temos aqui um quadro, né? E também esculturas, são dois exemplos que eu coloquei para vocês. Mas também vai ter os bens imóveis, que são estruturas fixas e representam centros históricos, sítios arqueológicos, museus e igrejas. Eu coloquei aqui o exemplo da igreja lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, e também o Museu da Inconfidência Mineira. Então, nós vemos aí que os bens móveis são aqueles que eu posso transportar, são fixos, né? E os bens imóveis são prédios, que no caso nós não podemos tirar do lugar, eles são fixos. E os bens imateriais? É associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social. Eles estão intimamente relacionados com as tradições, as práticas, técnicas e crenças desses grupos. Diferente do patrimônio material, este tipo de cultura é transmitida de geração em geração, passando de pai para filho, de avô para neto, então vai passando dentro da família e dentro da comunidade. Alguns exemplos de bens imateriais. As danças, nós temos aí o frevo, que é típico de Pernambuco. As músicas, todos os tipos de músicas espalhadas pelo Brasil todo e até pelo mundo. Nós temos a literatura, os livros, também está relacionada com a linguagem. A culinária, que nós temos aí uma gama de comidas típicas espalhadas por todo o Brasil. Os rituais, né? Cada povo tem o seu ritual, o seu culto religioso. Aqui nós temos aqui um ritual indígena. As festas em vários locais do Brasil, espalhadas durante todo o ano, como o Carnaval e as festas juninas. As feiras, nós temos aí que é uma tradição brasileira, as típicas feiras livres dentro do Brasil. As lendas que fazem parte do nosso folclore, nós temos aqui algumas lendas como o Curupira, o Saci. E vamos aí continuar com o patrimônio histórico nacional. Esse representa os bens materiais ou naturais que possuem importância histórica para o nosso país. E no Brasil nós temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma instituição federal vinculada à Secretaria da Cultura e ele é responsável por preservar, por divulgar e também por fiscalizar os bens culturais brasileiros. E aí nós temos alguns patrimônios históricos nacionais. Aqui o primeiro é o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro, o Museu em Niterói. Aqui a igreja em Ouro Preto, em Minas Gerais. A cidade de Brasília e o centro de Pelourinho, lá em Salvador. Todos fazem parte do patrimônio histórico nacional. E vamos agora falar um pouquinho sobre o patrimônio histórico universal. O patrimônio da humanidade é um local considerado valioso para todo mundo, independente de onde está localizado. Quem define o título é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos desse patrimônio histórico universal. Nós temos aí o Taj Mahal, que fica na Índia, o Coliseu em Roma, na Itália, a Grande Muralha na China, as pirâmides no Egito e a Estátua da Liberdade, que fica nos Estados Unidos. E para encerrar, nós vamos ver um vídeo que fala um pouquinho sobre o patrimônio cultural, se refere principalmente ao Brasil. Vamos prestar atenção nesse vídeo para que você entenda um pouco mais e consiga perceber a importância desse movimento cultural.
Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas Patrimônio Imaterial da Humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como Patrimônio Mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. Depois que nós vimos esse vídeo, agora nós vamos fazer as nossas atividades lá no nosso livro de história. Mais uma vez, releia o conteúdo para você fixar melhor aquilo que nós estudamos hoje e não esqueça de fazer as suas atividades. Quando você encerrar esse vídeo, por favor, dá o like lá no nosso canal e também não esqueça de se inscrever no canal do Colégio Lima Mota. Bom estudo para vocês, turminha!